estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, Business Network. É um prazer. Nós temos aqui a Ângela Passadori, que ela é coaching, ela é diretora da Panamind, Ângela Passadori, e também ela é presidente do grupo BNI Conexão. Ângela, seja bem-vinda. Obrigada, Mara. É um prazer ter você aqui nos nossos estúdios e vai falar um pouquinho pra gente do coaching, é isso? Sim. O que é coaching, Ângela? Mara, coaching é um processo com começo, meio e fim, acordado entre o cliente e o profissional, que ajudam o cliente a estabelecer, a realizar algumas metas que normalmente ele não consegue sozinho e está precisando de uma ajuda. Tá, então, começo, meio e fim, importante você colocar isso. Não é? Porque quando se trata de alguns processos, nós vamos falar disso daqui a pouco, a questão do tempo, né? O quanto tempo, importante estabelecer, né? Começo, meio e fim, mas você vai contar isso daqui a pouco. Agora, o seu trabalho de coach, você tem uma formação ontológica. Como é que é coach ontológico? Qual a diferença do coach tradicional do coach ontológico? O coaching ontológico, ele é focado no autodesenvolvimento. Inclusive eu peço que venha um slide pra gente, por favor. Nós trabalhamos com 3 domínios constitutivos, que nós chamamos da linguagem. A linguagem cognitiva, a corporalidade, ou seja, a comunicação corporal, e a comunicação emocional. Porque nós temos clientes que funcionam de diversas formas. Tem pessoas que são mais emocionais, tem algumas pessoas que são mais assertivas, e de acordo com o perfil do nosso cliente, nós adotamos mais ou menos algumas linhas de atuação. Eu falo que o maior instrumento do nosso, do coach, do profissional em coaching ontológico, é uma página em branco. Nós temos várias ferramentas que adotamos durante o processo, mas nós trabalhamos com o cliente de acordo com o perfil dele. Essa é a nossa linha de atuação. Bastante interessante, porque nós somos tão diferentes, né? O ser humano é tão diverso e complexo, né? Então algo bastante interessante. Sim. E qual a diferença do coaching, agora o coaching de uma maneira geral, e um processo clássico de terapia com psicólogo, por exemplo? Sim, o coaching... ele não é focado em trabalhar com patologias, ele tem o foco no autodesenvolvimento, tem esse tempo determinado, como eu falei, que normalmente são de 10 a 12 sessões, e essas são as diferenças principais. Então, focado no autodesenvolvimento, ele tem esse tempo determinado, e não trabalha com... por mais que ele seja terapêutico, ele não é psicoterápico. Ok. Você concorda, Ângela, que quando você fala, eu gostei dessa sua colocação, que trabalha com o autodesenvolvimento. Sim. E não com a parte, com as patologias de uma maneira geral. Quando nós nos autodesenvolvemos, e muitas vezes a patologia cede, a patologia ela cede, ou seja, um determinado quadro, às vezes um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno até de pânico. Você, ao invés de olhar para a patologia, para o transtorno, o autodesenvolvimento, como consequência essa patologia, ela vai ceder? Como nós não trabalhamos com a patologia, pode até acontecer. Eu vou pedir agora para vocês o próximo slide, contando um pouquinho da nossa... quando falamos do processo do coaching ontológico, falamos de uma aprendizagem ativa. O nosso coach, ele se encontra em uma zona de conforto. Então, o foco do coach é expandir, é ajudá-lo a aumentar a consciência para que ele possa se conhecer melhor. Por favor, o próximo slide. Aumentando esse conhecimento, então ou seja, ele diminui a sua zona de conforto e criando uma zona de expansão. E temos sempre que tomar o cuidado para não gerar pânico no nosso cliente. Por favor, o próximo. Porque se nós expandirmos demais e se nós trabalharmos demais com algumas questões e o nosso coach não tiver a maturidade, o preparo para lidar com isso, ele pode entrar em pânico. Dizemos que o coach é um soprador de brasas. E ele precisa soprar brasas no sentido de fazer com que o fogo acenda e não
a ponto de incinerar o cliente, né? Essa é uma ilustração que utilizamos. Daí vai a competência também do profissional, né? Sim, sim. De um bom profissional, né? Como nós temos aqui, estamos conversando com você, que tem muita experiência nesse mercado, mas é importante, né? Essa questão da segurança do seu, digamos, não sei se posso chamar de cliente, do seu paciente. É do cliente. Do cliente. O paciente já liga a psicoterapia. Exatamente. Muito interessante essa questão que você colocou da zona de conforto, porque na zona de conforto não há crescimento. Não. Na zona de conforto ficamos do jeito que estamos. E falamos na nossa linha de atuação que nós desestabilizamos dentro de um ambiente seguro, para não criar exatamente o que eu mostrei nesse último slide, que é essa zona de pânico, ou seja, ao invés de ajudar, podemos criar um novo problema para o cliente. As pessoas, de uma maneira geral, como você falou, não sei se de uma maneira geral, mas assim, existe uma tendência à acomodação. Sim. Não é? Que eu acho que esse é o conflito, e ao mesmo tempo no ser humano a busca de expansão, de sair dessa zona de conforto. E a zona de conforto, ela traz o seu conforto, mas não é saudável muitas vezes, não é? Sim. Porque causa essa estagnação. É verdade, Mara. Como você bem disse, somos seres que buscam expansão e ao mesmo tempo ficamos na zona de conforto. Trabalhar com isso, buscar um profissional, um coach ou um processo de terapia é um ato de coragem. É um ato de coragem, de humildade, não é? De humildade. Humildade, você dizer que precisa do outro. Isso, é verdade. Não é? E é interessante porque os resultados, leio bastante a respeito dos resultados de coaching, muito interessantes. Bastante rápidos, bem eficazes, enfim, que trazem realmente um benefício de curto, não digo curto, mas médio prazo, de médio e longo prazo, para o seu cliente. De curto prazo é o processo, né? Sim. E esse processo, ele alavanca o cliente muitas vezes para toda a vida, para reflexões e patamar, mudanças. Não é? Isso, exatamente. Né? A pessoa muda o patamar de atuação dela dentro, como pessoa, como profissional, como familiar, enfim. Muito interessante. E é por isso que a gente traz profissionais como a Ângela aqui, Ângela Passadori, que está nos auxiliando, falando no fundo de desenvolvimento de pessoas, né? Que tem diversas técnicas e o coaching é uma delas. E importante, eu acho, a sua colocação, as suas colocações, para quebra dessa resistência que nós temos para sair da zona de conforto. A gente vai resistindo, não é? Sim. Resistindo. Existe eu li em algum lugar, isso já faz algum tempo, não é algo recente, que 80% da dor de uma pessoa no campo emocional, psicológico, pessoal, 80% se dá até ele cruzar a porta, seja de um consultório para um tipo de ajuda, um psicólogo, um coach, 80%. Ou seja, ele passa muito tempo resistindo. Você verifica isso? Assim, qualquer situação nova que nos deixa de alguma maneira vulneráveis, eu não tinha noção desse percentual. Sim. Mas eu sei que acaba gerando toda uma ansiedade. Antes de vir e sentar aqui com você, eu estava extremamente ansiosa, apesar de já ter participado de entrevistas e trabalhar com comunicação, trabalhar com... o dia a dia meu são pessoas. Sim. E ao mesmo tempo, como é uma situação nova, eu começo a relaxar quando estou aqui. Ou seja, você enfrentou, você venceu a resistência. Isso. Você poderia ter recusado o nosso convite. Claro, mas imagina que eu ia recusar um convite seu, Mara. Não, eu agradeço, mas existem pessoas profissionais extremamente competentes, Ângela, você deve também ter conhecimento, altamente qualificados a nível pessoal, acadêmico, PhD, e que não têm essa disponibilidade de se expor. Quando a gente fala, não é a câmera em si, é toda uma divulgação que ocorre através da mídia e que as pessoas precisam disso. Ângela, assim, uma colocação que eu não posso deixar de fazer. Sim. Tá? E que não, assim, fugindo só um pouquinho do coach. Sim. Mas, assim, em termos como comunidade, como país, o governo investe num estudante em termos, vamos falar nível já superior, não vou discutir, bolsas, como estávamos falando aqui, CNPq, FAPESP, CAPES, forma um doutor, um pós-doutor, manda para o exterior, aí ele chega e vai trabalhar numa empresa privada ou no seu consultório, e a população que, através dos seus impostos, não é? Sim. Colaborou para essa formação, eu acho que, não sei, uma opinião particular, mas eu acho que faz parte esse trabalho de divulgação desse conhecimento. Claro. Não é como uma forma
de retorno para essa população que o ajudou. Eu não vou entrar nesse mérito porque ele é bem extenso no sentido como é tratada essa população que o ajudou, não é? Não vou entrar nesse mérito, mas assim, são desafios que eu gosto de lançar aqui no programa, né? Porque como você falou, você está aqui, está enfrentando quantos que tem essa dificuldade e que, através de um coaching, pode superar isso. É verdade. Através de um auxílio, porque é uma deficiência. Como tem a competência, eu acredito que é uma deficiência. Por que você não é capaz de expor o que você sabe? Qual o problema? Você não tem segurança? Uma vez eu tive contato com uma pessoa, um PhD, acabou de chegar da Europa, e ele ia expor aqui na USP, Universidade de São Paulo, algumas tomadas do que ele defendeu, esse PhD. Ele teve quadros clínicos, não vou citar os nomes, tá? Mas a gente pode imaginar. Ele ficou descompensado. Mas eu sei tudo, mas eu tenho dificuldade em estar expondo. Qual o seu medo? Eu perguntei para ele, ele falou, eu tenho medo da crítica, de não ser aprovado. Conta um pouco para a gente, fugindo um pouquinho, mas não posso deixar de perguntar. Essa questão do medo de não ser aprovado, a necessidade que nós temos de afeto, o coach trabalha com isso, de ser aprovado, porque nós buscamos ser querido, não é, Ângela? Ser amado, ser respeitado, ser valorizado. Como que o coach trabalha? Ele tem esse enfoque também ou não? Quando é uma questão trazida pelo coach, sim, ele é trabalhado, mas sempre vem de uma questão trazida pelo coach, ou seja, pelo cliente, desculpa. Tá. Coach é o cliente, né? Quando existe essa necessidade, esse é um tema que é muito buscado. Porque ele está por trás, não é? Muitas vezes ele é a raiz de muitas dificuldades que a pessoa está enfrentando, né, como profissional. Eu trabalhei por muitos anos nessa área de comunicação, com consultoria em treinamento na área de comunicação, e é um dos principais medos do ser humano, falar em público. Esteve uma pessoa aqui conosco, acho que 1 ou 2 semanas atrás, e nos disse que o medo de falar em público é maior que o medo da morte. Sim. É real. É um amigo meu que esteve aqui com você, Passadori, o Douglas. Também, o Douglas, do Instituto Passadori. Isso. Não é? Ele colocou aquele dado, nos colocou, e eu fiquei assim, não é? Porque é muito forte. Isso. Porque o instinto de sobrevivência é o maior instinto do ser humano. Ou seja, ele quer sobreviver e não morrer. Agora, ele me falou que o medo de falar em público, ele é maior que o medo da morte. Veja que o medo da crítica é maior do que o medo de morrer. Como somos carentes de alguma forma, não é? De aprovação. De aprovação, de afeto. Né? O medo da rejeição. Muito grande. Muito grande. Mas que bom. Então, olha que coisa interessante, os dados que você nos traz que são interligados com o ser humano de uma maneira geral. E quando eu falei, né, eu perguntei da patologia, porque geralmente essa pessoa é extremamente ansiosa, falando de uma maneira bem simples, extremamente ansiosa por causa desse medo. Faz um coaching, a ansiedade cede. Não dá pra gente garantir, não dá pra mensurar, porque quando é patológico, muitas vezes a pessoa precisa de um outro trabalho. Tá. Ok. Você falou em sessões, o número de sessões? Normalmente, pactuamos com o cliente 10 sessões. Tá. Esse número pode aumentar ou ser reduzido de acordo com cada processo. Alguns clientes, na 2ª ou 3ª sessão, já conseguem atingir o seu objetivo, porque são cutucados pelas perguntas ontológicas, como dizemos, né? E ele já se percebe. Tem aquele insight? Tem os insights que ele veio procurar num processo de coaching. Às vezes não, eventualmente são mais sessões, mas normalmente são 10 sessões. E o coaching é voltado para o mercado corporativo? Especificamente para o mercado meio corporativo? Não mais. Apenas isso, Mara. Hoje pessoas buscam por necessidades pessoais, acadêmicas, familiares. Então tem uma abrangência muito maior o processo de coaching hoje. Existe uma média de idade, você, assim, na sua experiência? Quando eu falo média, olha, nessa fase de vida, né? Aí cada fase tem as suas características. Existe uma fase específica onde você nota uma demanda maior? Eu posso dizer pela nossa vivência, pela realidade lá da APANA, que pessoas entre 25 e 50 anos têm buscado bastante os processos de coaching, o que não invalida algumas pessoas que acabam buscando num processo, num momento de início de carreira,
jovens que estão entrando na universidade. Normalmente 17, 18 anos já começam a se questionar. Com certeza. E muito, né? É um momento de grandes decisões que vão definir uma vida. Ontem eu via um rapaz ontem no Sesc conversando um pouco com pessoas da minha família, e foi interessante ele falando sobre as decisões. Eu não sei, até a semana que vem eu vou definir qual vai ser a minha universidade. E eu acho tão cruel com um adolescente ter que definir a vida, e até tivemos a oportunidade de conversar. Eu falei para ele, se você perceber que não é isso, só para te dizer que você tem a possibilidade de lá na frente mudar. Ele falou, eu já estou aliviado com isso. Só de ouvir isso, porque é uma pressão tão grande, não é? Eu não sabia, eu não conhecia que o coach pode ser utilizado nessa fase, que seria o que também temos ainda, mas já foi mais forte, a orientação vocacional? Sim, tem orientação vocacional. É que nós fazemos um trabalho atrelado à orientação vocacional. Então temos um trabalho com pré-vestibulandos também. Interessante, isso é muito interessante. Esse é no instituto do qual você é diretora, no Apana Mind? Isso, na Apana Mind. Ah, tá atrelado, que interessante, eu não sabia. E acho que muita gente também não. Né? Porque nós conhecemos a orientação vocacional. Sim. Né? Que para pessoas jovens poderem ter uma melhor abertura, ou questionamentos, para fazer uma escolha adequada. Porque aos 17, 18 anos, não ocorreu ainda um amadurecimento pleno. Não é para se definir uma vida. Uma vida. E esse trabalho com pré-vestibulandos, ele ajuda, no caso, a orientação vocacional, porque ele prepara o aluno para se tranquilizar, ou melhor, o ex-aluno de segundo grau, né, que está prestes a ingressar numa universidade, a se tranquilizar, a pensar melhor a respeito das suas escolhas e ir melhor no vestibular, porque existe um pânico muitas vezes nesse momento. E acho que um pouco da crítica também dos pais, né? Sim, da necessidade da ansiedade, da expectativa. Pais. Vocês trabalham com os pais, Ângela, também, né? Nesse coach ou não? Nesse programa de pré-vestibulando, sim. Temos uma palestra, um trabalho voltado para os pais. Interessante. Muito interessante. Eu estou assim, viajando aqui no bom sentido com tudo que você está colocando. O que você... Existe alguma dado, informação que você gostaria de nos colocar sobre o coaching? Além do que estamos falando, algo que eu não tenha lhe perguntado? Aqui eu sou apaixonada por esse trabalho. Eu vejo que é uma maneira de ajudar principalmente as pessoas que muitas vezes têm um certo preconceito com a psicoterapia, que é tão rica e tão importante. Isso. E de alguma forma viabiliza mais as pessoas em momentos que desejam estabelecer alguma mudança e, como nós chamamos de um tiro mais rápido, né? Que acabam em 2 ou 3 meses conseguem muitas vezes solucionar algumas questões que vão ajudá-las durante a vida. Ângela, dentro de uma empresa, quais benefícios para o coach? Agora, para a empresa, então, você trabalhou com uma equipe, com um grupo, quais os benefícios para a empresa? Primeiro, a observação de como as pessoas funcionam. O coach, né, o cliente, ou o líder, ou o funcionário que está passando por um processo de coaching, ele muitas vezes se percebe a sua atuação, os seus vícios, e a partir dali o que ele pode melhorar, como ele pode utilizar melhor o seu potencial, os seus recursos internos, as suas forças que já existem, lidar melhor com as fraquezas, para que ele possa atingir melhores resultados. Numa promoção, eventualmente alguma mudança de atividade, num amadurecimento de alguma meta que ele precisa atingir e na manutenção dessas metas e no acompanhamento de um trabalho que ele esteja desenvolvendo. Nós sabemos que dentro de um trabalho de coaching, um dos aspectos bastante trabalhados é a liderança. Sim. Como é feito esse trabalho e quais os resultados? Então, os resultados são excelentes. A forma de liderar muda?
Muda a partir do momento que o líder se coloca a serviço, né? Se coloca... Líder servidor. Isso, se coloca como um servidor, como um potencial modelo para que os seus liderados cresçam. O admirem, né? E principalmente que eles cresçam, que ele muitas vezes acaba promovendo melhor esses profissionais. A partir do momento de também se observar, estabelecer planos de novas mudanças e fazer uma manutenção mais adequada, mais planejada das suas metas e dos seus objetivos. Ângela, também li alguma coisa nos Estados Unidos, muitas empresas disponibilizam, faz parte do pacote de contratação, coach para os seus altos executivos. Sim, sim. Não é? Porque percebem a necessidade. A gente falou aqui em liderança. Sim. Antigamente se falava em chefe, chefias, uma palavra completamente demodê, não se usa, não se aceita mais essa questão, não é? É diferente ser chefe e ser líder, né? Então, e que em países, por exemplo, estou comentando os Estados Unidos, poderia citar outros, que as empresas entendendo isso, para ganhar mercado, estar competitiva, com bons profissionais, motivados e, consequentemente, os seus liderados, investem muito em coaching. No Brasil, você nota isso ainda é um mercado... Em processos seletivos aqui eu não tenho conhecimento. Aqui no Brasil nós temos várias empresas que disponibilizam processos de coaching durante a vida profissional. Não, eu quis dizer durante, ou seja, okay, durante para os altos executivos, assim, já faz parte como um plano de saúde. Sim. Da mesma maneira que ela disponibiliza um plano de saúde, ela disponibiliza um coaching. O desafio está nas empresas, para nós, nas empresas que definem que o profissional vai passar pelo processo de coaching. Porque pela nossa crença, o coach, o cliente, precisa querer passar pelo processo. Porque quando a empresa impõe, isso não gera de fato a transformação. Pode até acontecer que durante o início do trabalho o profissional perceba que ele precisa, mas quando é imposto, quando é algo que ele não está afim, é muito complicado, não veio por uma necessidade própria, é extremamente complicado. Nós não acreditamos no sucesso de um processo de coaching assim. Imposto, ok. Ângela, você também é presidente do grupo BNI Conexão? Sim. Gostaria que você nos falasse um pouquinho do BNI, do processo de relacionamento com pessoas, na sua carreira, quais os benefícios, enfim. Não, lidar com pessoas faz parte da minha vida profissional desde sempre. E quando eu entrei para o BNI, eu achei muito interessante que foi um momento que eu encontrei uma metodologia para, de alguma forma, ver algo que eu já fazia, que era ajudar pessoas, colocar as pessoas conectadas em redes de relacionamento. E eu fico muito feliz em participar do BNI e em, de alguma forma, aprender muito com os treinamentos, com a metodologia aprimorada que foi desenvolvida, né? E poder ajudar as pessoas também a atingirem melhores resultados, as trocas de referências, o compartilhamento, as novas amizades. É muito importante, é rico esse conteúdo pra gente. E ser presidente do grupo como é? Esse é um desafio bem grande. Bem grande. Bem grande. Porque são pessoas de diversas áreas, diversas competências. Sim. São líderes. E ao mesmo tempo eu falo que acabamos sendo como uma empresa mesmo. Então nós temos vários desafios e é muito enriquecedor poder compartilhar com as pessoas. E ajudar, como eu disse, com o papel de líder, a promover as pessoas, a estimulá-las a se desenvolverem dentro do grupo. É muito enriquecedor. Desafio enriquecedor. Ângela, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu gostaria de deixar à vontade, se você quiser acrescentar algo, caso queira acrescentar algo na nossa conversa, algo que você gostaria de passar para o nosso web espectador, para o nosso telespectador, enfim. Eu quero agradecer a você a oportunidade e convidar as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entrar em contato conosco. O nosso site é www.apana, com 2 P's, mind, mind.com.br. E o nosso telefone de contato é 11 3815 0863. Nós podemos falar a respeito do coaching ontológico e das formações que nós desenvolvemos e de um outro trabalho que fazemos também, que é o coaching para grupos e equipes. Bastante interessante.
Espero contar com você aqui outras vezes. Um prazer conversar com você. Enriquecedor, a palavra que eu tenho para definir essa nossa entrevista ou conversa, é algo bastante, foi muito enriquecedor para mim, acho que tenho certeza que para muitos outros web espectadores e telespectadores. Foi para mim também, obrigada. Aguardo você aqui numa outra oportunidade. Nosso programa chega ao final, estaremos com você na próxima semana, trazendo muito mais sobre business, networking, relacionamento, enfim. Até a próxima semana e tenha uma excelente semana.